Ao longo das nossas vidas, tomamos inúmeras decisões financeiras. Quando abrimos uma conta à ordem ou constituímos um depósito a prazo, quando recorremos ao crédito para comprar uma casa ou um automóvel ou para criar o nosso próprio negócio, ou quando usamos o cartão bancário para fazer uma compra ou efetuamos um pagamento por débito direto. Estas decisões são enquadradas por normas legais cujo cumprimento pelas instituições o Banco de Portugal fiscaliza. O Banco de Portugal trabalha para assegurar que os clientes bancários têm ao seu dispor informação clara, rigorosa e completa sobre todos os produtos e serviços bancários de retalho comercializados em Portugal, ou seja, os depósitos bancários e as respectivas contas, o crédito à habitação, o crédito aos consumidores, o crédito a empresas e outros créditos e a comercialização de instrumentos de pagamento. O Banco de Portugal trabalha igualmente para garantir que as instituições atuam com diligência, lealdade, discrição e respeito dos interesses dos seus clientes. Para proteger os clientes bancários e salvaguardar a estabilidade financeira, não basta garantir a solidez dos bancos. É também indispensável garantir o cumprimento pelas instituições dos deveres de conduta. Em janeiro de 2008, o legislador atribuiu ao Banco de Portugal competências para regular, fiscalizar e sancionar a conduta das instituições na comercialização de produtos e serviços bancários de retalho. Consagrou ainda o direito de os clientes apresentarem diretamente ao Banco de Portugal reclamações contra as entidades supervisionadas. Para executar essas competências, o Banco de Portugal dotou-se de uma estrutura específica para a supervisão da conduta das instituições financeiras nos mercados bancários de retalho, que no início de 2011 levou à criação do Departamento de Supervisão Comportamental. Ao longo dos últimos 10 anos, o Banco de Portugal tem exercido uma intensa ação regulatória para promover maior transparência e equidade na comercialização de produtos e serviços bancários. Ao mesmo tempo, o Banco de Portugal fiscaliza o conjunto de direitos cada vez mais vasto que o legislador tem atribuído aos clientes bancários. Este trabalho tem sido realizado com o envolvimento das entidades que representam os clientes bancários e as entidades supervisionadas, nomeadamente no âmbito do Fórum para a Supervisão Comportamental, criado pelo Banco de Portugal em 2011. A supervisão comportamental bancária tem vindo a adquirir uma importância crescente na agenda de legisladores e reguladores. O reconhecimento da relação assimétrica entre clientes bancários e instituições e o reconhecimento de que o cliente bancário dispõe de informação imperfeita e incompleta explica a importância, entretanto, atribuída a esta componente da supervisão bancária. Nos últimos anos, a preocupação pela inclusão financeira tem levado a uma densificação de direitos dos clientes bancários por iniciativas dos legisladores e dos reguladores, num contexto marcado pela inovação financeira e pelo impacto da crise financeira internacional. Se num primeiro momento a preocupação incidiu sobretudo sobre a transparência de informação e as práticas comerciais, a supervisão comportamental posteriormente começou a abarcar outras preocupações, como a da adequação dos produtos às características e necessidades dos clientes bancários e a prevenção de conflitos de interesse entre os do cliente e os das instituições. A supervisão comportamental tem também vindo a alargar a sua área de atuação, o seu perímetro de intervenção, acompanhando a diversificação de canais de comercialização, inclusive dos canais que são agora criados pela inovação digital. A supervisão comportamental não é só a regulação, não é só assegurar a densificação destes direitos, mas a supervisão comportamental tem também vindo cada vez mais a estar atenta à fiscalização do cumprimento por parte das instituições deste quadro normativo de direitos. Ao mesmo tempo que tem vindo a reconhecer a crescente importância da formação financeira dos clientes bancários. E o seu trabalho até agora tem sido estimulante, no futuro não será menos desafiante. Mas para garantir a proteção dos clientes bancários não basta intervir sobre o comportamento das instituições. É preciso apostar na informação e formação dos clientes bancários. Em 2008, o banco lançou o Portal do Cliente Bancário,
um site que contém informação sobre os produtos e serviços bancários de retalho e um conjunto de vários instrumentos e serviços que facilitam o exercício dos direitos dos clientes. Em 2010, o banco conduziu pela primeira vez um inquérito à literacia financeira da população portuguesa, que em 2015 seria renovado pelos 3 supervisores financeiros. Este exercício pioneiro veio demonstrar existirem lacunas nos conhecimentos básicos sobre finanças pessoais. Conhecido o diagnóstico do primeiro inquérito, o Banco de Portugal associou-se aos parceiros do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para lançarem em 2011 o Plano Nacional de Formação Financeira, projeto que promove a inclusão e a formação financeira em Portugal. O banco organiza ainda, sob a sua exclusiva responsabilidade, um conjunto de iniciativas de formação e informação financeira por todo o país com o apoio da sua rede regional. Em 2017, o banco renovou o portal do cliente bancário, disponibilizando mais conteúdos, mais materiais e uma nova área de formação financeira. Também a nível internacional, através de várias organizações de caráter regional e universal, tem vindo a ser reconhecida nos últimos anos a importância da supervisão comportamental bancária. O Banco de Portugal participa no debate internacional sobre os temas da proteção dos consumidores de serviços financeiros. É membro fundador da Rede Internacional de Formação Financeira da OCDE, participa no grupo de trabalho da OCDE G20 para a proteção dos consumidores financeiros e, mais recentemente, na Global Partnership for Financial Inclusion, também do G20. Good morning. It's a pleasure to be with you today. This year, as you all know, we are celebrating a strange anniversary, the 10th year of the global financial crisis. Of course, in 10 years, the financial system has grown a bit more steadier, especially in developed countries, and the economy in some of our developed countries are getting stronger. At the same time, there are a number of uncertainties, especially in emerging economies, and uncertainty about the future of the global economy and financial system. In those 10 years as well, we've seen a number of major trends, in particular towards the digitalization of the economy and financial system. Obviously, this is bringing new opportunities for consumers and investors, and I'm especially thinking in terms of financial inclusion, and we know that there is still a lot to be done in terms of including the almost 2 billion settlers that do not have access to a financial product these days. At the same time, digitalization also means products that are more tailored to investors and consumers, but also new hypes and bubbles, such as the ICO offerings, for example. And also, of course, we have to say that this digitalization of the financial system is bringing new kind of risk, especially for consumers and retail investors in terms of cybersecurity, security of data, data privacy, and fraud. And for those reasons, at the OECD, we do believe that financial consumer protection and financial education are even more important than ever in terms of protecting consumers and also giving them the skills and competencies to face these new risks and challenges. So for all this, I would like really to very much commend the Central Bank of Portugal for its professionalism and for its policy intervention nationally, of course, in terms of developing a comprehensive financial consumer protection, but also developing a national strategy for financial education that also takes into account the digitalization of the financial system. But I also would like to commend the bank for its work at the international level, within FinConnect, of course, within the G20 OECD Task Force for Financial Consumer Protection, and within the International Network of Financial Education. And here I'd like especially to thank Maria Lucia Leitão for work with us on those issues of financial education and financial consumer protection. So with all that, I'd like to wish you a very successful event. I'm sorry I cannot be with you today, but be sure that my heart is with you, and I'm quite sure that the outcome of the conference will be very successful. So I look forward to hearing the summary of the discussion, and again, wish you a very good event. Thank you. O Banco de Portugal participa ainda nas estruturas da Autoridade Bancária Europeia e do Comitê Conjunto das Autoridades de Supervisão Europeias, que têm como mandato a proteção dos consumidores e a inovação financeira. A diretora do Departamento de Supervisão Comportamental, Lúcia Leitão, em representação do Banco de Portugal, é desde 2016 vice-presidente da Organização Internacional para a Proteção do Consumidor Financeiro, a FinConnect, que o Banco de Portugal também ajudou a criar e na qual colabora ativamente. A crescente digitalização dos mercados bancários de retalho traz reconhecidos benefícios para os consumidores.
mas também novos riscos. Por isso, está hoje entre os principais motivos de reflexão de reguladores e supervisores a nível nacional e internacional. Hello everyone, my name is Bernard Sheridan. I'm Director here at the Central Bank of Ireland. 10 years since the onset of the financial crisis, it is timely to consider how banks are now conducting themselves, particularly how they are treating their customers. The financial crisis triggered widespread policy reforms across central banking and financial regulation, including a more intrusive supervisory approach to address the systemic flaws revealed by the crisis. And there has also been a recognition of the need to focus more on the conduct of banks and other financial institutions, both in terms of how they're being managed and governed, but also in terms of how they are treating their customers. I would like to acknowledge the role played by the Banco de Portugal in helping to shape this wider international and European consumer protection agenda. In 2013, FinConnect was established as a new international organisation of financial consumer protection supervisory authorities, with a particular focus on banking, credit and payments. As a former chair of FinConnect, I would like to acknowledge the contribution of the Banco de Portugal in the work of FinConnect. Through Lucia Leitão, it is currently vice chair of the organisation and plays a leading role in its work, which included hosting its first annual general meeting in 2013 in Lisbon. In particular, the bank has led the production of a report on supervisory practices to reduce risks for consumers with online and mobile payments, as well as helping to develop a key report on responsible lending practices. As former chair of the EBA Standing Committee on Consumer Protection, I would also like to recognise the role that the bank has played at the European Banking Authority. It has contributed significantly to the development of the consumer protection framework in relation to mortgage arrears, payment services, payment accounts and product oversight and governance, as well as bringing its experience in dealing with consumers and handling complaints to the work of the committee. In my experience, the Banco de Portugal has always focused on what is best for consumer protection on each of these initiatives and has helped to drive a consumer-focused culture and approach. And I encourage you to continue your excellent work. Thank you. Em cumprimento do seu mandato, agora como há 10 anos, o Banco de Portugal continua a promover a proteção dos clientes de produtos e serviços bancários. Ao fazê-lo, contribui decisivamente para uma relação mais equilibrada dos clientes com as instituições financeiras e para a confiança nos mercados bancários, condição fundamental para garantir a estabilidade e o funcionamento eficiente do sistema bancário nacional e, por essa via, o crescimento económico de Portugal.